uma das agências de investigação mais famosas e poderosas do mundo. Mas você sabe realmente como ela surgiu? E o que faz? No vídeo de hoje te contarei sobre o FBI. O FBI começou como o Bureau of Investigation, BOI, em 26 de julho de 1908, no governo do presidente Theodore Roosevelt. Inicialmente, o BOI era uma pequena agência subordinada ao Departamento de Justiça, criada pelo Procurador-Geral Charles Bonaparte. O propósito inicial do BOI era investigar crimes federais específicos, como violações de leis antitruste e fraudes financeiras. Naquela época, os estados tinham ampla autonomia e a polícia local era responsável por manter a ordem. No entanto, o aumento do crime interestadual, especialmente com a expansão das ferrovias e comunicações, exigiu uma entidade federal de investigação. Em seus primeiros anos, o BOI era limitado em escopo e autoridade, dependente de outros departamentos e agências, como o Serviço Secreto, para realizar investigações. A Lei Seca, iniciada em 1920 com a Lei Volstead, que proibia a produção, distribuição e venda de bebidas alcoólicas, deu início a uma nova era de criminalidade nos Estados Unidos. O contrabando de álcool gerou uma rede de crime organizado, com figuras como Al Capone dominando as cidades americanas. A pressão sobre o governo federal para lidar com essa crescente onda criminosa colocou o BOI em destaque. Apesar de sua importância crescente, o BOI era limitado em termos de recursos e poder legal para enfrentar as redes criminosas em todo o país. Foi nesse contexto que o BOI começou a aumentar sua presença nacional, mas a grande transformação viria com a chegada de um novo líder. Em 1924, o jovem J. Edgar Hoover assumiu o cargo de diretor do BOI. Hoover acreditava na reforma completa da agência e rapidamente implantou mudanças que moldariam a identidade do FBI. Ele instituiu um regime de disciplina rígido, focado na profissionalização dos agentes e na modernização das técnicas de investigação. Uma das grandes inovações de Hoover foi a criação de um sistema nacional de impressões digitais e o uso da ciência forense para solucionar crimes. Ele também elevou os padrões de recrutamento, exigindo que os agentes fossem altamente qualificados e comprometidos com a lei. Em 1935, o BOI foi oficialmente renomeado como Federal Bureau of Investigation, FBI, refletindo sua crescente importância e competência. Hoover, agora consolidado como líder da agência, fez do FBI uma força de elite no combate ao crime, especialmente na luta contra o crime organizado e os famosos gangsters dos anos 1930. Com o início da Segunda Guerra Mundial, o FBI expandiu seu papel para incluir operações de contra-espionagem. Hoover liderou investigações para identificar e prender espiões nos Estados Unidos. Durante a guerra, o FBI investigou tentativas de sabotagem e monitorou atividades de grupos suspeitos de colaborar com o eixo. O FBI desempenhou um papel central na perseguição de supostos espiões soviéticos, como no caso Rosenberg, e no monitoramento de organizações consideradas comunistas. Nos anos 1960, durante o movimento pelos direitos civis, o FBI foi criticado por suas táticas de vigilância e sabotagem contra líderes como Martin Luther King Jr. e grupos como os Panteras Negras. Hoover acreditava que os líderes dos direitos civis poderiam estar associados ao comunismo e usou o poder do FBI para monitorá-los de perto, muitas vezes de maneira ilegal ou antiética. Hoover também estabeleceu programas secretos como o COINTELPRO, Counterintelligence Program, criado para monitorar e neutralizar organizações que o FBI considerava subversivas, tornou-se uma das partes mais controversas do legado de Hoover.
Embora tenha tido sucesso em minar organizações comunistas e grupos de ativistas, também resultou em graves abusos de poder e violação de direitos civis. Quando o presidente John F. Kennedy foi baleado, a jurisdição recaiu sobre os departamentos de polícia locais, até que o presidente Lyndon B. Johnson instruiu o FBI a assumir a investigação. Para garantir clareza sobre a responsabilidade pela investigação de homicídios de funcionários federais, o Congresso aprovou uma lei que incluía investigações de tais mortes de funcionários federais, especialmente por homicídio, dentro da jurisdição do FBI. Esta nova lei foi aprovada em 1965. O FBI colaborou com Hollywood, influenciando positivamente a imagem da agência em filmes para criar uma reputação de infalibilidade e integridade. Vários filmes da época, como G-Man e The FBI Story, foram feitos com a ajuda do FBI. Essas produções retratavam os agentes do FBI como os mocinhos, lutando contra o crime organizado, espionagem e subversão, reforçando uma imagem de autoridade e integridade. O FBI evitava que filmes mencionassem temas que pudessem trazer controvérsia ou questionar as práticas da agência, como abuso de poder, vigilância excessiva ou espionagem política. A colaboração entre o FBI e Hollywood ajudou a moldar a imagem pública da agência como uma das principais defensoras da lei. Embora seja uma agência federal americana, o FBI mantém escritórios conhecidos como Legal Attaches em mais de 60 países ao redor do mundo, colaborando com agências de outros países em casos de crimes transnacionais. Para se ter uma ideia, o FBI é considerado a maior agência policial do mundo, contando com 30 mil funcionários e atuando em 60 países. Contando com diversas áreas como, por exemplo, divisão de contra-terrorismo, contra-inteligência, investigações criminais, equipe de resgate de reféns, dentre muitas outras áreas de atuação. Desde sua fundação em 1908, o FBI tem sido uma presença poderosa na história dos Estados Unidos. De heróis na luta contra o crime até a polêmica vigilância governamental, o FBI continua moldando a segurança e a política do país. Mas enquanto enfrentam as ameaças do futuro, uma pergunta persiste: até onde o poder do FBI deve ir?